Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, no Manhã de Paz, onde a gente sempre tem a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, uma palavra que venha nos consolar, nos edificar, nos exortar, nos orientar, uma palavra de Deus que sempre vem com a intenção de agregar algo espiritual para a nossa vida, e você já sabe que é muito bom a gente levantar pela manhã e ouvir a palavra de Deus. Concorda comigo? Coisa boa é você já levantar cedinho, receber uma palavra que venha te edificar, que venha dar uma direção para a sua vida, que venha abençoar a sua casa. E nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, porque esse é o dia que o Senhor nos fez e nos deu a oportunidade de gozarmos dele. Então vamos agradecer ao Senhor, vamos orar ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque nós levantamos, obrigado porque estamos de pé, porque a tua palavra tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Assim como Davi, nós oramos: o que farei ao Senhor diante de tantos os benefícios que o Senhor tem me feito? O Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem cortado laços, o Senhor tem nos dado livramento, até mesmo livramentos que nós nem imaginamos, Senhor, que nós nem conseguimos ver. O Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos livramentos, pela tua mão, que tem sido conosco todos os dias. Eu oro por cada inscrito desse canal, cada pessoa que tem nos ajudado a pregar a tua palavra, pessoas que têm colaborado com o nosso ministério, que têm nos ajudado, que o Senhor prospere, multiplique, que o Senhor abençoe essa pessoa que nos ajuda a divulgar o Evangelho, que sempre compartilha, que sempre, enfim, está somando conosco aqui através dessa rede. Que essa palavra venha falar o coração de muitos, Pai. Que essa palavra venha falar no espírito de muitos, que não seja o Rodrigo pregando nesse momento, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você veio aqui e voltou a atender o meu pedido para você estar comigo pela manhã e voltou aqui para receber uma palavra. Eu tenho certeza que a palavra de hoje foi tremenda, e se você não viu a de ontem, depois acessa, procura no canal, já está aí colocada no nosso canal e você pode assistir. Que se você não viu, às 6 horas da manhã, não tem problema, você pode, depois de acabar esse vídeo, assistir a palavra de ontem, que foi tremenda. Eu tenho certeza que falou com muita gente, beleza? Chega dando like no vídeo, não esquece de dar o like no vídeo para você nos ajudar a continuar colocando conteúdo nessa plataforma que se chama YouTube, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente tem procurado dedicar mais o nosso tempo para o canal, para o YouTube, para estar abençoando a vida de vocês. Quem nos acompanha já há muito tempo, a gente tem muitos inscritos já há muitos anos, e a gente decidiu dentro de pouco tempo aí investir um pouco mais no YouTube, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Esse tempo desse surto, dessa pandemia que tem alcançado no mundo, e na verdade as ferramentas que a gente tem tido mais oportunidade para pregar são ferramentas voltadas à internet, e a gente quer usufruir dela para o bem, para que a palavra de Deus seja divulgada, tá bom? Então chega dando like no vídeo, se inscreve no canal. Ainda não é inscrito no canal? Tá esperando o quê? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber também as notificações desse canal. E se a palavra falar o seu coração, compartilha com um amigo, com um colega no Facebook, Instagram, WhatsApp, manda para todo mundo, que eu tenho certeza que essas pessoas vão ser tão abençoadas como também você vai ser ao receber essa palavra, beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu vou ler do verso 14 até o 19, que diz assim: os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem, que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido, muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos.
Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava lá para 50.000 peças de prata. Eu li Atos capítulo 19, do verso 14 até o verso de número 19. Veja bem, esse texto aqui é um texto para quem gosta mais da área de batalha espiritual, né? Se você gosta da linha de batalha espiritual, se você quer entender mais sobre o universo espiritual, de demonologia, sobre angelologia, que é a história de demônios, história de anjos, que você quer aprender mais sobre esse universo, enfim, batalha espiritual, guerra espiritual, se você quer entender mais sobre esse universo, Jesus vai falar muito sobre ele, né, sobre a manifestação de demônio, como atuar, como agir. Jesus dá essa autoridade para os discípulos, inclusive é uma das primeiras coisas que Jesus diz para os discípulos quando ele delega a autoridade em Mateus capítulo 10, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então, esse texto aqui é um texto que fala da linha de batalha espiritual. Pastor, eu quero conhecer mais sobre a área de batalha espiritual. O senhor fala alguma coisa sobre isso? Eu tenho muito conteúdo aqui no canal que você pode pesquisar, que vai falar sobre isso e vai edificar muito a sua vida. Depois, quando acabar essa mensagem, coloca no YouTube e escreve Confrontando Demônios, Estamos em Guerra, Cuidado com a Adúltera Prostituta, que são mensagens que eu tenho completas, sabe? Que traz mais detalhes para vocês sobre o mundo espiritual. Porque, na verdade, Manhã de Paz, a gente traz uma palavra mais aplicativa, né? Mais mastigada, não tem nada muito profundo, mais para estar abençoando a sua vida e estar edificando o seu dia. Mas, enfim, esse texto aqui é um texto que fala sobre batalha espiritual. Né? É um texto que fala um pouco sobre o universo espiritual de alguém que tenta expulsar um demônio e não tem autoridade. E a Bíblia vai dizer o porquê que eles não tiveram autoridade, né? O próprio demônio diz porquê que eles não tiveram autoridade. E você vai perceber, né, isso aqui. Isso aqui traz para nós uma riqueza de um conhecimento em relação ao universo espiritual muito grande. Muito grande. Né? Você vai ver que os filhos de Seva, eles vão tentar expulsar o demônio ali usando o nome de Jesus. Ok? Usando o nome de Jesus. Porque tem gente que não entende esse pensamento. Tem gente que fala assim, não, é só falar no nome de Jesus que o diabo sai. É claro que a autoridade, o direito veio no nome de Jesus. Quando Jesus instituiu isso para os discípulos. Só que a gente precisa conseguir avaliar o contexto. Jesus delegou aquela autoridade para discípulo. Não é para qualquer pessoa. Quem é discípulo? Gente que anda com Jesus, caminha com Jesus, se relaciona com Jesus, que passou a seguir os princípios de Jesus. Essas pessoas que caminham segundo os princípios vão ter a autoridade que foi delegada por Jesus. Ok? Então, esses homens vão tentar expulsar um demônio no nome de Jesus e o diabo não vai sair. O demônio não vai sair. E o demônio não só sai, ele explica por que não saiu. É isso que é interessante nesse texto. O demônio não só vai embora, não só saiu, não só não saiu, né? Mas como também explicou por que não saiu. Eu acho que a própria pergunta que o espírito maligno fez a eles também já estava implícita dentro dela a resposta. O que está acontecendo aqui nesse texto? O apóstolo Paulo era um homem que estava sendo muito usado por Deus aqui em Éfeso. Tanto para grego quanto para judeu. O nome dele estava percorrendo assim as cidades. Não só dele, os outros discípulos também, porque todos eles estavam dotados de uma autoridade espiritual. Né? Até porque esse poder não estava só sobre Paulo, é importante frisar isso. Esse poder estava sobre os discípulos, sobre Pedro, sobre o Estevão, sobre todos eles, os apóstolos que propagavam a palavra de Jesus. Todos eles estavam mostrando a autoridade que tinham ao falar no nome de Jesus. E Paulo, dentro desse contexto, do capítulo 19, ele estava com tanta autoridade no nome de Jesus que os lenços e os aventais dele curavam as pessoas. Os lenços de Paulo, os aventais de Paulo curavam, repreendiam espíritos malignos. Está no texto aqui. É só você ler o texto. Eu vou te dar um versículo para você não se perder. O capítulo 19... o versículo de número 12, olha o que diz. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos,
e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que interessante isso. Isso aqui é autoridade espiritual. Autoridade espiritual. A gente não pode fazer isso aqui também um misticismo. É importante frisar isso. Não pode fazer um misticismo. O que é um misticismo? Então quer dizer que Deus só cura se tiver lenço, Deus só cura se tiver a caneta, Deus só cura se tiver o copo com água, Deus só cura não. Isso aí é misticismo. O que é misticismo? É quando você passa a delegar autoridade somente em cima dessas coisas. Quando você passa a idolatrar tantos outros objetos, você se apega a essas coisas como se fossem amuletos para você, sabe? Aí se torna místico. E, na verdade, a maior autoridade que foi delegada a nós é através do nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que todos nós cristãos temos que entender é o que o nome de Jesus tem que ser suficiente e ponto. Não significa que Deus não possa usar utensílios, objetos, mecanismo, ferramentas, como usou em toda a Bíblia para que certas coisas acontecessem. Só que qual é o problema dessas circunstâncias, desses objetos que eram usados? É que na maioria das vezes, quando Deus usava esses objetos, o povo de Israel idolatrava. Você quer ver uma coisa? Eu vou só citar um texto aqui para tentar, um versículo só para tentar contextualizar aqui o que eu quero passar para vocês. Quando o povo estava precisando receber uma cura, né? Deus mandou com que Moisés fizesse uma estátua. Deus falou com Moisés para que fizesse uma estátua com o formato de uma serpente. Você lembra desse texto? Eles vão olhar para a serpente e quando chegam próximo à serpente, eles vão ser curados. Né? Essa serpente vai ser até chamada como Neustã. Né? É algo que Deus determinou para que eles fossem curados ali diante de um problema específico que estava acontecendo com o povo de Israel. E o que vai acontecer? Deus fez aquela situação, para aquele momento, para aquela circunstância, para que o povo fosse curado, né, de um problema que havia acontecido naquele cenário. E o que vai acontecer é que o povo vai idolatrar aquela serpente que foi feita, acho que de metal na época. Né? Qualquer coisa, se tiver diferença, vocês podem me corrigir e colocar o texto aqui na descrição e nos comentários. Né? Então, eles vão começar a idolatrar aquele objeto. E Deus não vai se agradar disso. De modo que depois o próprio Deus vai estimular, quebrar aquela imagem, destruir aquela imagem. Por quê? Porque Deus levantou aquilo ali naquela época com um propósito. Não para que o povo idolatrasse, mas foi algo que Deus usou para um propósito, para um sentido. Como Deus usou várias outras coisas. Deus não usou a vara de Moisés? Não usou o cajado de Moisés? Para um propósito? Usou para um propósito. Mas não significa que o poder estava no cajado, que o poder estava nessa estátua, que o poder... Não, o poder não estava ali, o poder estava sobre Cristo. Só que Deus só usou aquilo ali para um propósito. Depois se quebrou, acabou, destruiu, se desfez. Não tem que ficar apegado em vara, não tem que ficar apegado em estátua, não tem que ficar apegado em capa de Elias, não tem que ficar apegado... Isso eu estou falando de Antigo Testamento, hein? Não tem que ficar apegado... em objetos, em coisas, porque o poder estava com o Senhor e não nessas circunstâncias que ficava ao redor. Só que constantemente Israel idolatrava, a necessidade do povo querer adorar aquilo que está vendo, sabe? Isso se torna místico, isso se torna misticismo, isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus, porque isso divide a glória de Deus. Né? Então, o nome de Jesus hoje, para nós que fomos alcançados pela graça, o nome de Jesus tem que ser suficiente para qualquer coisa. Para qualquer coisa. O senhor então não acredita que Deus não possa usar essas coisas? Eu acredito que nada pode impedir o agir de Deus. Eu não posso limitar o poder de Deus. Eu não tenho base teológica para limitar e dizer Deus não vai atuar dessa forma, como também eu não posso me prender a essa forma. Porque quando eu me prendo a essa forma, eu acabo entrando nesse mecanismo de idolatria, nesse mecanismo místico que é contrário à vontade de Deus. Porque aí você só vai acreditar que só vai ser curado se tomar um copo d'água, só vai ser curado se comprar caneta, só vai ser curado se usar o lenço, só vai ser curado se usar o avental, só vai ser curado se usar a pedrinha, só vai ser curado. Não é que Deus não possa usar essas coisas, mas você passa a se prender naquilo que vê, e esse não é o propósito do evangelho. A fé é o contrário, é acreditar naquilo que você não está vendo. Ok?
Então Paulo tinha tanta autoridade que o lenço dele, os aventais deles curavam. Né? Isso só para demonstrar para nós no texto a autoridade que estava sobre ele. A autoridade que foi delegada no nome de Jesus. E eu parei para explicar para você só esse sentido aqui, para a gente ter cuidado com esse sentido místico, né? Para não se prender a esses objetos. Não significa que Deus não possa usar, mas também é ruim quando você deposita toda a tua fé somente nessas coisas e deixa de acreditar no nome de Jesus, que é suficiente para qualquer coisa, para qualquer propósito. Enfim, para tudo na Bíblia tem um sentido. O sangue de Jesus representa uma coisa, o nome de Jesus representa outra, né? A mensagem da cruz representa outra coisa. Tá tudo ligado ao mesmo propósito, tá tudo no mesmo reino, mas possuem sentidos diferentes. Né? Você quer ver uma coisa? Tem gente às vezes que usa o sangue de Jesus para expulsar demônio. O sangue de Jesus te repreende. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus não é para isso. O sangue de Jesus não é para isso. Eu sei que a palavra de manhã é uma palavra mais aplicativa, eu estou até fazendo dela um pouco mais expositiva, mas isso é cabível para o texto que tem uma certa dificuldade de entendimento. Vocês vão ser edificados na palavra que eu vou trazer. Mas o sangue de Jesus não é para isso. O sangue de Jesus é para me purificar dos meus pecados. O sangue de Jesus é para me remir, é para me perdoar. Sabe? Esse é o propósito do sangue, é outro sentido. E o nome já me dá acesso. O nome me dá autoridade. Por isso, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então, os demônios eu expulso no nome de Jesus e não no sangue de Jesus. Quem fala isso é Jesus. Jesus não falou, vocês vão expulsar o demônio no meu sangue. Jesus falou, vocês vão expulsar o demônio no meu nome. Porque quando eu uso o nome de Jesus, o nome dele me dá acesso para tudo. Para a oração. Por que eu que sou cristão, quando eu termino a oração, eu falo, no nome de Jesus, amém. Porque toda vez que eu cito o nome de Jesus, eu estou lembrando tudo aquilo que Jesus fez na cruz. O acesso que ele me deu ao ressuscitar na cruz. Ao morrer e ao ressuscitar o terceiro dia. Né? Ele me deu acesso. Quando o véu se rasgou de cima a baixo. Então é através do nome de Jesus que eu tenho autoridade. E quando eu uso esse nome, eu repreendo os demônios e as coisas que estão submetidos ao poder desse nome. Porque esse nome está acima de todo nome. Ele é sobre todo nome. Ele tem autoridade, ele tem o poder, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Sabe? Então, a autoridade eu tenho no nome de Jesus. O sangue de Jesus é usado para outro sentido. De purificação, de purificar os meus pecados, de me perdoar, de me remir, né? De restaurar as minhas forças, de restaurar, de lavar as minhas vestes. Né? O sangue tem esse propósito de perdoar os pecados e purificar a minha vida. E assim também tem outros sentidos de cruz, de calvário, da mensagem que Jesus pregou, né? Enfim, para não ficar fugindo muito aqui desse texto. Então, esses homens aqui estavam vendo o que Paulo estava fazendo. Os filhos de Seva, eles estavam observando a autoridade que Paulo tinha ao expulsar demônios, ao curar enfermos, e era muita autoridade. Tendo em vista que esses homens eram chamados também como exorcistas. Olha o que o verso de número 12 diz. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor. Veja bem, só em falar que eram exorcistas ambulantes aqui, já amplia um pouco mais a visão que esses homens eram homens que ganhavam com aquilo que faziam. Eles não só exerciam essa prática de exorcismo, de viver dentro desse universo, como também eles trabalhavam com artes mágicas, e aqui traz para nós uma informação chamada ocultismo, ok? Tanto que quando, depois que o demônio não sai, gera escândalo e é tomado de temor ali a cidade de Éfeso, tanto de judeus quanto gregos, eles vão pegar os livros de artes mágicas, está no texto, eles pegam os livros de artes mágicas e queimam os livros. Por quê? Porque havia um ocultismo predominando aquela região que era proliferada inclusive pelos filhos de Seva. Ok? Que propagavam esse tipo de ocultismo e que crescia isso na cidade, porque muitos livros foram queimados de pessoas que moravam nessa região e que acreditavam nessas artes mágicas. Só que esses camaradas aqui, que
faziam essa prática, eles faziam para o seu próprio benefício, eles usavam a religião para o seu próprio benefício, eles usavam as artes mágicas, o ocultismo e tantas outras coisas para estar talvez influenciando, persuadindo e também vivendo com esse propósito. E o que vai acontecer é que eles querem expulsar no nome de Jesus, porque há um homem endemoniado, um espírito maligno que está sobre a vida de alguém, e eles querem expulsar no nome de Jesus, tentando usar a mesma autoridade que estava sobre Paulo. Ok? Eles tentam usar a mesma autoridade que está sobre Paulo, mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Tendo em vista que eles já eram exorcistas. Só que eles usavam outras práticas para fazer as realizações dele ali sobre as pessoas. Porém, ao ver a autoridade que Paulo tem, eles falaram, cara, eu quero desse poder, eu quero dessa autoridade. Eu vou tentar imitar para ver se sai igual, mas não tem como imitar. Evangelho não é assim, eu vou imitar a forma como o outro fala, vou imitar o som da voz, vou imitar a tonalidade que ele fala, se ele grita, se ele não grita, se ele fala baixo, não. A autoridade espiritual não é gritar, a autoridade espiritual não é copiar a maneira como ele fala, a forma como ele prega, a maneira como ele... A maneira... Isso aí não tem nada a ver com a autoridade espiritual. A autoridade espiritual não está no som da minha voz. A autoridade espiritual está no quanto eu vivo aquilo que eu creio. Quanto eu vivo aquilo que eu creio no que diz respeito a Cristo. Por isso que eu digo que não basta apenas falar no nome de Jesus. Tem que ter vida com o nome de Jesus. Tem que caminhar com Jesus. Tem que ser verdadeiro, sabe? Tem que ter verdade naquilo que eu falo. Tem que estar aqui dentro. E tem que transformar minha vida. Tem que mudar a minha vida, tem que restaurar a minha vida. Esse nome tem que ser essência aqui dentro, para que eu tenha autoridade sobre qualquer circunstância. Ok? Então, você vai observar que eles vão tentar expulsar o demônio no nome de Jesus. Conjuro-te no nome de Jesus. A quem Paulo prega? Aí, cara, o versículo vai descortinar para nós o mundo espiritual. Eles vão dizer, o endemoniado vai dizer, tá falando de Jesus? Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E o diabo não sai. Os demônios geram vergonha para esses caras que estavam lá. Geram escândalos para esses homens. Porque o texto diz que eles saem nu e feridos daquela situação. Eles correm. E não saem daqueles homens. Ou daquele homem. Por quê? Porque eles não tiveram autoridade para expulsar o espírito maligno e o diabo disse por que ele não foi expulso. Os próprios espíritos malignos disseram na pergunta deles, sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. Porque eles tentaram expulsar o demônio no nome de Jesus. Mas qual era a vida que eles tinham? Vida de ocultismo, de práticas que eram contrárias à vontade de Deus. Uma prática totalmente contrária ao propósito de Deus. Eles não tiveram autoridade. E Jesus disse mesmo, o próprio Cristo disse que não tem como um reino ficar dividindo o próprio reino. Não se atua dessa forma. Se você não é de Cristo, você é das trevas. E se você é das trevas, como é que você vai combater as próprias trevas? É preciso ser luz no meio das trevas. E não trevas lutando com trevas. Não tem sentido isso. E o diabo sabe como o mundo funciona. Esse versículo aqui, ele traz para nós informações importantíssimas. Isso aqui é um discernimento, ele está descortinando para nós o mundo espiritual. Primeira coisa, quando ele diz sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, ele está falando de vida. O espírito maligno aqui está falando de vida, está falando de prática de vida. Eu sei quem eles são. Não é eu sei o que eles falam. Percebe que o demônio diz eu sei o que eles são e não o que eles falam. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E a Bíblia traz para nós um dado dizendo que os demônios eles ficam no nosso derredor. Enquanto ao nosso redor ficam os anjos do Senhor, ao derredor ficam os demônios. Eles não possuem a onisciência que Deus tem. Só Deus é onisciente. Ou seja, só Deus tem a ciência de todas as coisas. Só Deus é onipresente. Só Deus pode estar presente em todos os lugares. Mas, de alguma forma, há uma organização no mundo espiritual entre demônios que eles têm um entendimento da vida, da forma como você vive e a maneira como você se comporta.
Qual dado informativo eu posso dar a respeito disso? Tem uma organização no céu. Se o céu é organizado, os demônios que vieram de lá, que eram anjos de luz e foram agora levados para as trevas, né, expulsos do céu, eles também levaram essa organização para as trevas. Você sabia que existe organização no céu? Ué, serafins, querubins, arcanjos, cada um tem uma função. Isso é organização. Serafins, anjos ardentes. Querubins, anjos protetores, de proteção. Qual foi o anjo que eu falei? Serafim, querubim, né? Arcanjo, anjos de guerra. Anjos que lutam. Né? Anjos que guerreiam. Tem base bíblica? Tem vários textos. No Éden, por exemplo, quem guardava o Éden, a Bíblia vai dizer em Gênesis que eram querubins. Anjos de proteção. Sabe a arca do concerto, a arca do Senhor? Você lembra que em cima da arca, na tampa do propiciatório, tem duas asas, né? Os anjos que ficam com as duas asas assim, ó, por cima. Dois de cada lado, né? Dois de um lado, dois do outro. Eles ficam com as asas por cima. Aqueles anjos ali são representatividade de querubins que estavam protegendo a glória de Deus. Porque você sabe que a presença de Deus ficava dentro da arca do concerto. Né? Então, existe uma organização no céu, como também tem uma organização no inferno, com demônios, potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso, espíritos malignos. Então, é um dado muito importante que esse espírito maligno está mostrando, que ele sabe quem é Jesus e sabe quem é Paulo. Que ele fica ao nosso derredor. Então ele conhece a nossa vida. Por que esses homens aqui estão tentando expulsar o demônio no nome de Jesus e não conseguem? Porque o próprio espírito maligno está dizendo: o que adianta vocês tentarem falar no nome de Jesus se vocês não têm vida com Jesus? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e você quem é? Às vezes você grita no nome, chama no nome, fala no nome, mas esse nome não representa a verdade dentro de você, esse nome não representa a essência dentro de você, esse nome só acaba sendo mais um. E se for mais um, não tem sentido, não tem verdade, não tem essência naquilo que você expressa. Sabe? Por isso que eu digo que o diabo ele não respeita aquilo que eu prego, mas ele respeita aquilo que eu vivo. O diabo ele não respeita o conhecimento teológico que eu tenho. O diabo respeita o quanto eu pratico aquilo que eu conheço. Por isso que mais importante que conhecer é praticar aquilo que conhece. É o exercício da palavra que me dá autoridade. Por isso que os demônios temem o poder do nome de Jesus. Quando eu tenho autoridade e conheço aquilo que prego, quando eu entendo aquilo que prego e vivo aquilo que prego, o diabo olha para mim e fala: aquele cara ali, ele anda com Jesus. Ele tem vida com Jesus. Ele tem autoridade para isso. Às vezes você está tentando ter autoridade sobre certas coisas na sua vida e você não está conseguindo. Por quê? Porque você não abandonou certas práticas. Como é que você vai ter autoridade espiritual sobre certos assuntos se você está praticando aquilo que é do inimigo? Olha o que o texto diz, esses homens aqui, eles se envolviam em práticas ocultistas, em artes mágicas. De modo, depois que o demônio não saiu, que teve temor entre eles, começaram a pegar os livros de artes mágicas e queimaram. Porque eles entenderam aqui que não tem poder maior do que o nome de Jesus. Eles entenderam que somente o nome de Jesus tinha poder de vencer aquela situação. Então, às vezes, você está tentando vencer guerras na sua vida, você está tentando vencer demônios, espíritos malignos, problemas, mas você acaba fazendo a vontade das trevas. E se você faz a vontade das trevas, como esses homens viviam aqui em práticas ocultistas, como é que você vai ter autoridade? Sabe? Como é que você vai ter autoridade sobre assuntos que você ainda não abriu mão? Como é que você vai conseguir vencer as trevas se você não abandonou as trevas? E não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus, cara. Tiago disse isso, que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, se você quer ter autoridade, se relacionar com Deus, quer ter mais intimidade com Deus, você precisa abandonar certas práticas do mundo, para que você vença. Eu vou dizer uma coisa para você que é uma palavra muito específica para alguém que está me ouvindo agora, que de repente está preso em práticas ocultas, que de repente está preso em um universo maligno, onde o diabo está oferecendo muita coisa para você e está dizendo: não larga isso, tua vida não vai mudar, você vai continuar na mesma coisa. De repente o diabo está tentando travar você.
Só que deixa eu dizer uma coisa para você, não tem poder maior do que o nome de Jesus, cara. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E sabe o que é mais legal? Os demônios sabem disso. Os espíritos malignos sabem a autoridade que há no nome de Jesus. E por saber, às vezes eles fazem de tudo para você não ir para perto desse nome. Porque eles sabem que quando você vai para perto desse nome, eles não têm mais domínio sobre você. Eles não têm mais autoridade sobre a sua vida. Às vezes foi preciso isso acontecer para gerar escândalo entre os filhos de Seva, onde as pessoas perceberam que eles não tiveram autoridade para expulsar o demônio, para através daquela situação, eles perceberem o poder de Deus que há sobre a vida de Paulo. Quem sabe Deus está permitindo certas coisas acontecerem para que você viva uma grande experiência na sua vida e você perceba que não há poder maior do que o nome de Jesus. Tem gente que até sabe porque já ouviu falar sobre isso, mas nunca viveu isso. Enquanto não passar por uma experiência, ele não vai ver a autoridade que há verdadeiramente no nome de Jesus. Tem pessoas que precisam passar por experiências. Talvez você precisa passar, como esses homens aqui passaram, como a cidade de Éfeso passou. Teve que aparecer um escândalo. Teve que aparecer algo dentro do cenário para que uma experiência poderosa de Deus fosse se manifestar. Quem sabe Deus está permitindo certas coisas acontecerem na sua vida para que você viva uma experiência mais profunda com Deus. E para que você veja que somente Ele tem o poder de libertar você das drogas. Somente Ele tem o poder de libertar você de demônios. Somente Ele tem o poder de libertar você dos vícios. Somente o nome dEle tem o poder de libertar você de toda a obra do diabo, de toda a obra maligna contra a sua vida e a sua casa. Somente o nome de Jesus. Quando eles perceberam a autoridade que tinha sobre o nome de Jesus e que aqueles homens ali, que eram, entre aspas, os exorcistas, os bruxos, que se envolviam em práticas ocultistas, quando perceberam que eles não tinham autoridade para expulsar aquele demônio, eles viram que aquilo que estava sobre Paulo era muito maior do que o que estava sobre os filhos de Seva, ou os filhos de Seva. Eles perceberam que a autoridade que estava sobre Paulo era muito maior do que aquilo que eles conheciam dentro de Éfeso. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Jesus ser o centro da tua vida, porque Ele é maior do que qualquer guerra que você está enfrentando agora. Ele é maior do que qualquer problema que você esteja passando. Ele pode livrar você da depressão, livrar você de enfermidade. Se eu parar para contar experiências que eu já vivi com Deus, eu vou fazer um vídeo aqui só de testemunho de coisas que eu já vi Deus fazer comigo desde a adolescência. Você vai ver como esse poder, como essa glória, como esse Deus é tremendo. Sabe? Só que não adianta só eu falar para você, você tem que viver. Não adianta só eu pregar para você e dizer, olha, eu vivi isso, Deus me tirou disso, Deus me libertou disso, eu tive essas experiências. Às vezes é necessário você viver sua experiência. Porque às vezes você está ouvindo o que alguém está dizendo para você, mas você não sentiu na pele o poder, a glória, a autoridade de Jesus. E eu sei que Ele tem poder para mostrar para você a autoridade que há dentro do nome dEle. Talvez você não tenha essa ideia, a autoridade que o nome de Jesus tem. Só que os demônios ficam apavorados com a autoridade que há no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Os demônios, eles sabiam tanto da autoridade que há no nome de Jesus, que quando os discípulos estão saindo do barco, você lembra quando Jesus acalma o vento, acalma o mar, aí os discípulos falam, nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você lembra o que diz quando Jesus chega dentro de Gadara? Que logo que o barco chega em Gadara, e os discípulos falam, nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, eles não sabiam quem era Jesus. Aí o endemoniado, o espírito maligno que estava sobre o gadareno, disse naquela situação quem era Jesus. Eu sei quem tu és o Filho do Deus vivo. Os demônios estremecem com o poder do nome de Jesus. Então, não tenha medo dos problemas, das dificuldades, das guerras, das aflições, das situações que você está passando, porque o nome de Jesus é suficiente para te livrar de qualquer problema que você esteja passando. Pai, eu quero orar pela vida dessa pessoa que ouviu essa palavra,
que foi uma palavra poderosa para essa manhã, uma palavra de discernimento, de esclarecimento, uma palavra que nos mostra, Senhor, como agir contigo, como viver contigo. De repente, alguém que está passando por problemas espirituais, mentais, enfermidades, que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que toda a obra do diabo caia por terra contra a vida dele. De repente, essa pessoa que quer se livrar, Senhor, de artes ocultas, pessoas que estão envolvidas, Senhor, no mundo do vício, pessoas que estão envolvidas na mão do diabo, pessoas que estão entregando a sua mente, o seu corpo para demônios, que caia por terra agora, que seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu não preciso estar perto dela para que ela seja liberta. Só em ela ouvir a palavra que está sendo pregada por esse vídeo, ela pode ser liberta, porque a tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Que ela seja livre agora de toda opressão, que ela seja livre agora de todo sentimento que não é teu, que ela seja livre agora de toda condenação. Eu repreendo os demônios que tentam atuar na mente dela, oprimindo, trazendo desgraça, tragédia, destruição, espírito da morte, sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo dessa mente toda palavra contrária, toda palavra de desgraça. O diabo não vai destruir essa vida, o diabo não vai destruir essa casa. Eu declaro no nome de Jesus que haverá mudança, haverá transformação, haverá testemunhos, e assim como o Senhor alcançou tantas outras pessoas, essa família vai ser alcançada pelo nome de Jesus. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração nessa manhã. Essa palavra foi uma palavra forte, e se você ficou até o final, eu tenho certeza que você se alimentou muito com a palavra de autoridade que o Senhor mandou para a nossa vida nessa manhã, esse banquete espiritual para o nosso conhecimento e para a nossa alma espiritual, tá certo? Aguardo você amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, sempre com uma reflexão poderosa. Hoje foi um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que foi bênção. Coloca no comentário, escreve aí no comentário qual foi a parte que mais te edificou, o que Deus falou contigo, né? O que você aprendeu, o que você entendeu. Reproduz, de repente, algo que você queira falar e diz: eu recebo essa palavra, né? Eu aprendi isso. Reproduza alguma coisa que você aprendeu para que você testifique a palavra que está edificando a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Se você quiser nos ajudar a continuar pregando o evangelho aqui no YouTube, na descrição desse vídeo tem a nossa conta e você pode ser um patrocinador desse canal e estar contribuindo, semeando no nosso ministério para que vidas continuem recebendo dessa palavra. Você não foi abençoado, você não foi edificado, deseja que eu continue, esteja aqui dedicando meu tempo para falar da palavra de Deus, para pregar o evangelho, então faça isso com amor, com alegria que Deus colocar no seu coração. Aguardo você amanhã às 6 horas da manhã e fica firme com essa palavra. Tome posse da autoridade que há no nome de Jesus. Não deixe o diabo vencer nenhuma guerra na tua vida, na tua família. Mais do que falar, viva, pratique a palavra, exerça a palavra, porque não há nenhuma obra maligna que seja maior do que o nome de Jesus sobre a sua vida. Não tema as adversidades, as aflições, muito maior é quem está contigo, e Deus te chamou para vencer. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.